se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida. Determino o tempo pra curar feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, é tanga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Aleluia. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Aleluia. Tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida. Determino o tempo pra curar feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Diz da medicina. Aleluia. E também das manhãs de alegria eu sou. Aleluia. Eu sou. Descansa. Quem te prometeu garante. Aleluia. Descansa o teu coração, meus amados irmãos. Deus tem bênção para as nossas vidas, amém? Que estou tocando agora e a sua vitória. Só precisa descansar. Oh, aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aleluia. Pra morte descansa. Aleluia. Com a sua vitória só precisa descansar. Aleluia, Deus está trazendo bênçãos para as nossas vidas, amém? Descansa o teu coração. Se você está preocupado, o Senhor hoje Ele tem uma mensagem para as nossas vidas, amém? Aleluia. Amém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ver quem já está na nossa live. Irmão Luciano, paz do Senhor, irmão. Deus abençoe a sua vida. A irmã Eva Lúcia já está conosco. Boa noite, paz do Senhor. A nossa live só está começando, né? Vamos aproveitar que a nossa live está começando. Vamos enviar para os amigos. Tenho certeza que Deus falará fortemente aos nossos corações.
Então aproveita aí, manda aí pros amigos, chame o pessoal para estar conosco na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre lembra daquele livro que eu apresentei para vocês, que eu estava lendo sobre a identidade? Então, hoje eu vou estar meditando juntamente com vocês no primeiro capítulo desse livro, tá? Mas vamos esperar, guardar mais alguns irmãos entrar na nossa live, né? Pai do Senhor, irmã Eva, Deus abençoe. Eu queria perguntar para vocês se o som de fundo tá bom ou tá alto, se tá tudo ok. Me manda aí pra mim saber. Se tiver muito alto eu abaixo aqui. E se a transmissão tá chegando legal aí pra vocês. Vamos aguardar os amados irmãos a responder se tá tudo ok. E aí, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Tudo na paz? Como que tá a situação na cidade de vocês? Tá em lockdown ou não? Tá tranquilo? Vamos bater um papo aí enquanto os amados irmãos estão entrando aí na nossa live, né? Daqui a alguns minutos eu estarei meditando juntamente com vocês sobre o tema de hoje. A irmã Tati tá aqui. Pode ser, irmã Tati, Deus abençoe a sua vida. Tudo ok, amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu não sei se vocês viram nos meus stories esse dia que eu tinha indicado este livro, Deixe-me Apresentar Você, da pastora Thalita Pereira. Alguém aqui que está na nossa live já leu esse livro? Vamos lá, pessoal, interagir. Alguém de vocês já leu esse livro? Esse livro eu ganhei de presente da minha irmã no meu aniversário e eu achei muito bom. Falou muito comigo, eu queria compartilhar com vocês as lições que eu aprendi nesse livro. A Paula Trindade chegou aí também na nossa live. Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live. Fica até conosco até o final. Creio que Deus falará fortemente aos nossos corações. E aproveita e já vai encaminhando essa live para mais amigos, para juntos nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor, amém? Vou estar encaminhando aqui para alguns amigos, aí vocês aproveitam e vão mandando aí também para alguns amigos. Tenho certeza que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Amém? Vamos estar fazendo uma oração para estarmos iniciando a nossa live. Querido Deus, muito obrigado por este dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio de estarmos vivos. Venha abençoar a vida de cada um que está nessa live, aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor venha abençoar grandemente. Aqueles que não puderam estar na nossa live, mas que vão assistir posteriormente, venha abençoar a vida de cada um deles. Abençoa, não sei a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor é quem sabe. Que o Senhor venha abençoar grandemente as necessidades, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curar, trazendo, Senhor, a cura para a vida dos teus filhos. Vem estar conosco, abençoando a nossa live, falando fortemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, que nem eu estava falando para os amados irmãos, hoje nós vamos estar meditando num dos capítulos deste livro. Este livro, para quem não sabe, é o tema Deixe-me Apresentar Você, tá? É da pastora Thalita Pereira. Eu não sei se alguém aqui que está na nossa live já leu. Se tiver alguém que já leu, manda aí, eu já li, pra gente conhecer. E eu senti de falar pra vocês um pouco sobre esse capítulo. Eu tinha postado a enquete se vocês queriam que eu comentasse, né, sobre os capítulos, e a maioria de vocês votou que era pra mim estar comentando cada capítulo. Então, o que eu pensei? De estar comentando com vocês nas lives, né? A cada live que eu for fazer, eu vou comentar um capítulo. São 7 capítulos, então dá pra gente fazer então 7 lives falando sobre este tema, tá? Então, eu queria que vocês colocassem aí se vocês vão aceitar participar dessas lives para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Esse livro falou fortemente comigo e eu creio que vai falar sobre na vida de cada um de vocês. Acabou de entrar o Everton e o Davi. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, tá bom? Bom, a nossa live já está iniciando. Enquanto os amados irmãos vão chegando, nós vamos estar iniciando. Eu vou fixar o nosso tema da nossa live, que vai ser comece hoje a se conhecer. Vou fixar aqui o nosso tema. Comece hoje a se conhecer. É um tema muito importante, irmãos, e eu
Quando eu ganhei de presente esse livro, era um livro que eu estava muito, querendo muito, e a minha irmã me deu e eu amei ler. Confesso que eu fiquei muito abençoada com essa leitura e eu queria compartilhar com você. Acabou de entrar o Neto, Deus abençoe sua vida. Pessoal, então, enquanto vocês estão mandando aí a live para os amigos, eu quero que muita gente chegue aí, vamos compartilhar. Agora nós vamos começar a nossa leitura, tá bom? Hoje é o nosso capítulo de número 1 deste livro. Nós vamos fazer uma série de lives, cerca de 7 lives por aí, falando sobre cada um dos capítulos desse livro, tá? O tema é Deixe-me apresentar você, da pastora Thalita Pereira. Quem quiser comprar, encontra no site da distribuidora Plenitude. É um livro muito bom, super recomendo vocês comprar, tá bom? E hoje eu vou estar falando sobre o capítulo de número 1. Eu já deixei fixado aí o nosso tema, vai falar sobre Comece Hoje a Se Conhecer. É um livro que fala sobre a identidade. E vocês aqui que estão na nossa live, sabe o que é identidade? Vamos ver, vamos lá. Alguém aí sabe o significado da palavra identidade? Vamos aguardar vocês a responder. Enquanto isso eu vou estar aqui, que eu fiz. A Laura Mori Fashion já entrou, amém, Deus abençoe. Vamos lá, irmãos? Alguém aqui sabe o que significa identidade? Eu pesquisei aqui na internet e o termo identidade significa conjunto de características próprias e exclusivas com as quais podemos nos diferenciar umas das outras. Então, identidade são aquelas características que nós temos que diferencia eu de você, uma pessoa da outra. Cada um de nós temos a nossa própria identidade. Amém? Oi, irmã, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda à nossa live. Então, hoje o tema da nossa live é Comece Hoje a Se Conhecer, capítulo de número 1. E o nosso capítulo de hoje, a nossa história, o nosso estudo vai falar sobre uma análise da vida de Mefibosete. Alguém aqui está na nossa live conhece a história de Mefibosete? Vocês conhecem a história de Mefibosete? Já ouviu falar alguma pregação sobre a vida de Mefibosete? Mande aí nos comentários quem já conhece a história de Mefibosete. Acabou de chegar a Gisele, seja muito bem-vinda à nossa live. Alguém aí de vocês que estão na nossa live já ouviu falar sobre a vida de Mefibosete? Vamos lá. A vida de Mefibosete. Vai ser sobre a vida de Mefibosete que nós vamos fazer análise. O Neto disse não. Se vocês ainda não conhecem a vida de Mefibosete, eu vou estar falando uma análise sobre a vida dele. E essa história vai encontrar lá na Bíblia. Então pega aí a sua Bíblia, pega um caderninho pra gente fazer as anotações do nosso estudo de hoje, lá em 2 Samuel 9. Então, lá em 2 Samuel 9, vocês vão encontrar a nossa história de hoje, tá bom? Bíblia da Tami acabou de entrar, Pai do Seu irmã, Deus abençoe por estar na nossa live. Então, o nosso tema de hoje, Comece Hoje a Se Conhecer, vai estar falando sobre uma análise da vida de Mefibosete. Sem mais delongas, eu já vou partir para o nosso primeiro tópico. Então, vamos se dividir em 3. Primeiro, a gente vai ter que saber quem nós somos. Segundo, aceitar quem nós somos. E terceiro, celebrar quem nós somos, tá? Então, a primeira parte é saiba quem você é. Aproveita aí, pega a sua Bíblia, vamos fazer marcações. A nossa história vai falar lá em 2 Samuel 9. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Quando essa parte está em 2 Samuel 9, o 6 ao 8. Mas se vocês quiserem depois estar lendo essa história mais calma, vai ser só o segundo livro de Samuel, no parte 9, no capítulo 9. Todo o capítulo 9 tá essa história de Mefibosete, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai.
Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então, para quem está começando agora, quem está vendo a nossa live, nós vamos falar sobre Comece Hoje a Se Conhecer, um dos capítulos daquele livro que eu tinha indicado para vocês, tá bom? Irmã Renata acabou de entrar, Pai do Senhor, irmã Renata, Deus abençoe. Seja bem-vinda à live. Então, meus amados irmãos, aqui nós começamos uma análise sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete, para vocês que não conhecem, é o neto do rei Saul e filho de Jonatas. Jonatas, ele era um amigo muito íntimo de Davi. Ele era um amigo inseparáveis. E Davi e Jonatas fizeram uma aliança, né? Só que daí passou o tempo e Davi, aqui ele vai pedir quem que tinha na casa de... se ainda tinha algum membro da família de Saul que ele pudesse usar de benevolência. E daí um dos servos dele falou que existia Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas e neto de Saul. Só que a nossa história vai falar que Jonatas, ele e seu pai Saul tinha morrido. Eles haviam sido mortos. Só que daí, aqui vai nos dizer assim, lendo aqui o capítulo que eu destaquei, as partes principais, gostaria de compartilhar com você. Esse menino chamado Mefibosete, ele morava num lugar chamado Lodebar. Alguém aqui na nossa live sabe o que significa a palavra Lodebar? Esse local se chamado Lodebar é onde vivia o nosso personagem principal de hoje, que é o Mefibosete. Mefibosete, ele vivia numa cidade chamada Lodebar. E se vocês não sabem, eu já vou aqui compartilhar com vocês o significado dessa cidade. Significa lugar de esquecimento. Olha só, o neto do rei estava vivendo aonde? No local de esquecimento. Só que aqui a lei de Israel, segundo as leis de Israel, quem fazia um acordo ou uma aliança, como no caso Davi fez uma aliança com Jonatas, tudo que era de uma pessoa era colocado à disposição da outra pessoa. Eles teriam que se ajudar. E essa aliança, ela se estendia para suas gerações também. E nesse caso, aquela aliança que Davi tinha feito com Jonatas, seu amigo, também ia se estender na vida daquele menino, Mefibosete. Só que uma coisa eu queria falar para vocês aqui, que eu achei muito interessante. Mefibosete, ele estava vivendo numa terra de esquecimento, vivendo num local de miséria. E por que ele estava sofrendo se ele era filho de um príncipe, neto do rei? Ele tinha sangue real na sua veia. Ele tinha, meus amados irmãos, um problema de identidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era da família do rei Saul, ele tinha todos os direitos para reivindicar para Davi dos seus direitos, né? Só que ele não foi reivindicar o seu direito, por quê? Porque ele sofria de uma identidade. Ele não conseguia aceitar a sua própria identidade. E aqui vai nos dizer, logo mais abaixo no livro, eu queria ler para vocês, que fala que antes disso, anos antes, quando Mefibosete ouviu falar que o seu pai e seu avô tinham morrido, a sua ama, a menina que cuidava dele, a sua babá, pegou ele e fugiu. Ela fugiu com medo de que Davi, que foi o próximo rei de Israel, vingasse através dele do seu avô, né? Porque Saul, não sei se vocês sabem, Saul, ele estava tentando matar Davi. Então, quando a babá de Mefibosete ouviu essa história, que o seu pai e avô tinham morrido, ela pegou a criança e fugiu, com medo. E nessa vez que ela pegou a criança e foi embora, ela deixou esse bebê, essa criança, Mefibosete, cair. E com isso ele fica aleijado. Então, o que nós vamos dizer aqui? Desde então, a partir do momento que Mefibosete fica aleijado, ele então se acha imperfeito. Ele se acha problemático e aqui vai dizer danificado demais para a realeza.
porque quem era rei naquela época e tal, o perfil tinha que ser perfeito. E aqui ele estava aleijado, então ele se achava imperfeito para ocupar o seu espaço na realeza. Porém, e muitas vezes isso acontece conosco também. Nós nos achamos que somos imperfeitos nós só vemos o nosso erro. Mas aqui vai nos dizer que nenhum defeito, eu até destaquei aqui, que eu achei importante isso aqui e queria compartilhar com vocês. Nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre em nossas veias. Assim como aquele menino, ele tinha sangue na sua veia de real, ele era príncipe, ele era filho de Jonatas. Assim como ele tinha sangue real nas suas veias, ele não pode, nenhum defeito vai ser capaz de mudar a identidade que ele tinha. Ele sabia quem ele era, mas ele tinha problema de identidade, porque ele achava que como ele era aleijado, ele era imperfeito para ocupar o seu cargo. E aquilo foi prejudicando, porque ele se achava imperfeito e achava que ele não merecia ocupar o reinado. Aí Davi vai e fala para ele, manda chamar Mefibosete, né? Davi manda chamar Mefibosete e nesse caso o Mefibosete vai e se prostra diante de Davi com o quê? Medo. Mefibosete ficou com medo. Ele demonstrou medo. E Davi então disse a ele, não temas, porque o rei, Davi, ele só queria mostrar de benevolência com aquela criança. Perdão, com aquele homem, né? Porque aqui ele já estava grande já. E daí o Mefibosete, ele não queria, ele não se achava capaz e ele até se menosprezou, falando que aqui na parte que nós lemos, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha só, gente, ele estava se chamando de cão morto, achando incapaz. Esse foi o ápice de uma imagem negativa e destruída. E muitas das vezes, para você que está ouvindo, e até mesmo comigo, quando eu li, eu pensei muitas vezes nós nos achamos imperfeitos, nós nos comparamos com outras pessoas, mas nós não devemos olhar somente para os nossos defeitos, porque se o próprio Jesus olhou para nós com amor imensurável, quem somos nós para nos menosprezar, né? Achar que nós não somos, que não valemos por causa dos nossos erros. Erros nós temos, mas nós não devemos olhar para os nossos erros. Em vez de se ver como herdeiro do trono, ele se sentia como alguém rejeitado. E muitas das vezes nós nos sentimos rejeitados também por causa das nossas imperfeições. Mas hoje nós vamos aprender que nós não podemos nos fugir da identidade que o Senhor nos deu, tá bom? E aqui mais pra frente vai falar que o medo de não ser aceito e a vergonha por ter de lidar com as nossas imperfeições produzem em nossas vidas uma vida amarga e infeliz. Muitas das vezes nós vivemos cheios de amargura, uma vida triste, porque nós nos achamos imperfeitos, não é mesmo? Quem aqui de vocês se sente uma pessoa porque eu não sou alta, então eu sou feia e tal? Quem aqui de vocês, por causa dos seus erros, se vê como uma pessoa menor ou inferior a outra pessoa? Isso já aconteceu com vocês? Vamos lá, pessoal. Quem está assistindo a nossa live aí. Já aconteceu com você de você olhar para si mesma e ver que você não é perfeita? Isso nós não somos, né? Nós estamos buscando a cada dia nos aperfeiçoar. Ou olhar no espelho e ver, poxa, como que eu sou estranha. Eu podia ser assim e tal. Né? Nós não nos aceitamos com os nossos defeitos. Porém, quando nós olhamos para nossas imperfeições, nós só vamos ficar tristes, né? Nós vamos viver uma vida amarga e feliz. Isso aconteceu por anos com a vida de Mefibosete. Ele não aceitou quem ele era, a sua identidade, ficou se menosprezando. Vamos correndo mais pra frente que tem muita coisa para nós estudarmos. Eu queria saber de vocês se eu tô falando muito rápido ou se você tá dando para entender o tema que nós estamos falando. O Denis falou, quem nunca, verdade, né?
Mas eu queria, então, através da nossa leitura de hoje, nós vamos sair daqui transformada, assim como eu fui transformada depois da leitura desse livro. Eu tenho certeza que você também será transformada, amém? Eu gostaria de perguntar para vocês se o jeito que eu tô explicando, se tá dando para entender ou se eu estou falando muito rápido. Quem pode aí estar comentando para mim poder saber se o jeito que eu tô explicando se dá dando para entender. Vamos aguardar vocês responderem. Tá dando para entender, pessoal? Direitinho ou eu tô falando muito rápido? Tá dando certinho, senão vocês iam mandar aqui no comentário. Tá, então vamos prosseguir que tem muita coisa para ainda nós explicarmos. E eu não quero demorar muito na nossa live, tá bom? Aí aqui vai nos dizer assim, que nós precisamos compreender a nossa verdadeira identidade. A irmã Elisângela mandou que tá dando sim. Obrigada, irmã, por responder. Então, nós precisamos conhecer a nossa verdadeira o quê? Identidade. Quando nós passamos a maior parte da nossa vida aprendendo a maioria da nossa vida, a gente fica o quê? Nós aprendemos a vida inteira a olhar para nós mesmos e olhar os nossos defeitos, não é? É muito mais fácil nós só olhar os nossos defeitos, mas a partir de hoje nós vamos ter uma nova visão. Amém? Aí aqui vai nos dizer também, um tópico que eu achei muito interessante também, eu vou compartilhar com vocês, que nós temos que compreender que nós somos o quê? Pessoas maravilhosas e maravilhosos para os homens que estão na nossa live, porque Deus nos fez assim. Se Deus nos criou baixinha, do jeito que eu sou, é porque Deus quis assim. Porque tudo que Deus faz é bom e perfeito. E o Criador do mundo, ele simplesmente não consegue fazer nada mais ou menos. Quem aqui concorda? Tudo que Deus faz é perfeito, não é? Então, nós somos criatura feita à imagem e semelhança do Criador. Então, tudo que Deus faz é bom. Então, se Ele criou você do jeito que você é porque Ele quis assim, tá? E aqui vai nos dizer que o autor da vida, que é Jesus, ele não estava no meio da sua criação quando de repente ele cansou e decidiu fazer a gente de qualquer jeito. Não. Pelo contrário, ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e encantadora. Então, a partir de hoje, vocês vão ter isso em mente. O Criador nos criou da forma que ele quis. E o Criador, ele não faz nada mais ou menos. Então, se ele criou nós da nossa forma, então nós temos que aceitar. E nós somos maravilhosos do jeito que nós somos. Por quê? Porque foi o Criador que nos criou. Amém? Então, a partir de hoje, todos os dias nós vamos começar o dia desse jeito, olhando para o espelho, ou quem não olha no espelho, e acreditar em nós mesmos. Porque se Deus nos fez assim, quem somos nós para minorizar nós, né? Então, Deus, ele não descansou até criar uma obra absolutamente admirável e encantadora. Então, você que está me ouvindo e eu também, nós somos criatura maravilhosa, porque quem nos fez assim foi o Senhor. Então, nada de ficar se menosprezando. Então, Deus criou nós assim porque Ele quis assim. Amém? Então, gente, quando eu li isso aqui, porque eu vou falar pra vocês, isso... Vocês podem olhar eu sim, mas às vezes bate aquele... Ai, Senhor, será que eu sou bonita? Será que não... Já bateu isso na gente. Todo mundo alguma vez já sentiu assim, que não é bonita e tal. Mas a partir do momento que eu li isso aqui, gente, a leitura mudou minha vida. Eu tô muito mais confiante. Por quê? Porque nós somos criaturas de quem? De Deus. Então vamos lá que nós temos muito mais pra falar. Então, a primeira coisa sobre... nos conhecer, comece hoje a se conhecer, é saber quem nós somos, tá? Então, ficou bem explicadinha essa primeira parte de quem nós somos, tá tudo tranquilo? E aqui a autora, meus amados irmãos, vai fazer 5 questões, ela vai dar 5 questões pra mim, e eu queria fazer essas perguntas e eu gostaria que vocês, aí onde vocês estão, meditasse e respondesse pra vocês mesmos, tá bom? A primeira pergunta, então, esse é o tempo do autoconhecimento, então nós temos que nos autoconhecer.
A irmã Elisângela, livro que é? Qual é o livro? Irmã, o livro é Deixe-me Apresentar Você. Esse é o tema, tá bom? É o livro da Thalita Pereira, tá? Que eu postei esses dias pra você. Fala sobre a identidade, tá bom? Eu ganhei, né? E esse livro se encontra no site da Plenitude Distribuidora. Eu super recomendo vocês pra comprar, tá bom? Então, gente, no processo da gente, a gente tenta agradar muito as pessoas, não é? E a gente fica se comparando com outras pessoas. Quem nunca se comparou com outras pessoas, né? Só que daí, esse processo da gente ficar comparando com outras pessoas e tentar agradar as pessoas, muitas vezes a gente fica frustrado, né? Você cria uma expectativa, nossa, eu tenho que agradar fulano, nossa, eu tenho que agradar Beltrano. Isso é muito cansativo. E aqui a autora vai nos fazer 5 questões, eu gostaria de ler para vocês. Reflita aí com vocês e responda para vocês. Para quem você está vivendo? Essa é a nossa primeira questão. Reflita aí na casa de vocês, onde vocês estão estudando. Para quem você está vivendo? Parou para pensar? Para quem você está vivendo? Próxima pergunta. Vai meditando nessas perguntinhas, tá bom? Segunda questão que a autora aqui vai falar. Por que você está fazendo o que você faz? Primeira, para quem você está vivendo? Reflitam aí. Segunda questão, por que você está fazendo o que você faz? Já parou para pensar por que a gente faz o que a gente faz? Ou para quem que nós estamos vivendo? Será que eu estou vivendo para mim? Ou será que eu estou vivendo para minha família? Ou para o meu amigo? Ou para fulano? Ou para agradar ciclano? Vamos pensando aí. Terceira pergunta que a autora fez aqui, muito interessante. Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? Você aí que está me ouvindo, ou até mesmo eu, será que a gente só vive para agradar o Beltrano ou o fulano? Quarta questão. Estão refletindo, né? Primeira pergunta, para quem você está vivendo? Segunda pergunta, por que você está fazendo o que faz? Terceira pergunta, será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? E a quarta questão, são 5, vai meditando. A quarta questão é, o que você realmente quer fazer da sua vida? Boa pergunta, né, pessoal? E aí, o que você realmente quer fazer da sua vida? Parou pra pensar? Ou a gente não... é a correria do dia a dia e a gente acaba não meditando nessas questões, né? Autorreflexivas, eu achei. E a última questão é, você já teve a sensação de que nunca seria tudo o que os outros querem que você seja? E aí, vocês pararam para meditar nessas 5 questões que eu fiz? É de se pensar, não é mesmo? Primeiro, para quem nós estamos vivendo? Segundo, por que a gente faz o que a gente faz? Terceiro, será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? Será que eu e você, nós só estamos vivendo para agradar o outro? Quarto, o que você realmente quer fazer da sua vida? O que será que nós queremos fazer da nossa vida? Ou... Quinto, você já teve a sensação de que nunca teria sido o que os outros querem que você seja? Já parou para pensar nessas questões? Vou deixar vocês meditando por alguns segundos e vou... O Denis aqui mandou deixar a foto do livro no feed. Vou postar depois sim, pode deixar. A Anne e o Igor acabaram de entrar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí, pessoal? Começaram a refletir um pouco sobre essas perguntas que eu falei para você? Muitas vezes a gente só estamos querendo, né, suprir as necessidades, assim, as expectativas do nosso próximo. Muitas vezes eu também. Quando eu parei para ler esse livro, eu pensei, poxa, a gente vive tanto tentando agradar os outros, né? E a gente acaba se frustrando, porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça, né, algumas coisas, acaba que nem todo mundo vai valorizar, né? Só que nós hoje vamos descobrir a partir desse momento que nós não podemos depender do que o outro fala, das opiniões, né? Nós temos que descobrir a nossa verdadeira identidade e acreditar que nós somos capazes e que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que nós somos maravilhosos do jeitinho que nós fez. Deus pode ter feito você alto, você baixo, você viu? Nem todo mundo é igual a todo mundo.
né? Tem uns baixos, outros altos. E aí a gente vai vendo as diferenças das pessoas. E tem uma coisa que a minha mãe muitas às vezes fala: olha para os seus dedos não são iguais, né? Então, você não é todo mundo. Quem é a mãe? Quase todas as mães falam isso. E a gente para pensar, e é verdade, nós não somos todo mundo. Que graça teria se todo mundo fosse igual eu? Não tinha graça. Então, cada um tem a sua particularidade, certo? Então, meus amados irmãos, esse livro, olha, falou muito comigo. Eu queria saber se que fale com vocês também, por isso que eu estou compartilhando esse momento. Vou estar tentando fazer cada capítulo uma live, tá? No final, se vocês quiserem que eu compartilhe cada tema desse livro, uma live, a gente vai estar fazendo, tá bom? Vamos correr, que ainda tem muita coisa pela frente, o livro. E aqui a autora vai dizer, ainda bem que nós não conseguimos ser quem todo mundo quer que a gente é. Sabe por quê? Porque a gente nasceu para ser quem? Nós mesmos. Esta é a missão. Deus criou essa missão. Nós devemos ser nós mesmos. Então, a partir de hoje, a nossa missão é ser nós mesmos. Parar de querer copiar A e B, querer se comparar, ficar comparando um ao outro, porque Deus criou nós do jeitinho que nós somos. Nós somos seres singular, né? Nós somos únicos. Então, essa é a graça de nós, porque Deus nos criou assim. Então, a partir de hoje, todo mundo mudando a sua perspectiva da identidade, tá bom? E aqui no final do livro vai dizer assim: o propósito da sua vida deve ser descobrir quem nós somos e ser bem-sucedida nisso. Irmã Samira acabou de entrar, Pai do Senhor, irmã Samira. Então, a missão que o Senhor deu é nós sermos nós mesmos. E nós descobrir quem nós somos e ser bem-sucedida nisso. Aqui fala assim, a autora vai nos dizer, a pastora que escreveu esse livro disse assim, e eu achei bem interessante. Quando nós ocupamos tentando ser o que todo mundo é, nós fracassamos em ser nós mesmos. Vocês concordam com o que a autora disse desse livro? Vou ler de novo para vocês. Quando nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, nós vamos fracassar em ser nós mesmos. Quem concorda? Eu concordo. Porque muitas das vezes nós tentamos tentar agradar todo mundo e acabamos fracassando em ser nós mesmos. Eu quero expectativa do próximo, eu tenho que superar. E daí a gente vai esquecendo quem nós somos. Nós vamos perdendo a nossa essência, né? Muitas das vezes, por exemplo, a gente quer... aquela pessoa gosta de fulano assim, aí eu vou ter que ser assim. Aí você esquece de ser você mesma, né? Então, aqui a autora vai dizer, quando nós ocupamos tentando ser o que todo mundo é, nós vamos fracassar em ser nós mesmos. Então, a partir de hoje, nós vamos aprender que a nossa missão é ser nós mesmos. Aí aqui a autora vai dizer, quando nós chegar lá no céu, Deus não vai olhar para mim, para você e dizer assim, filha, você não foi igual fulano. Filha, você não foi igual Beltrano, você não pregou como ele, né? E você não foi igual Paulo. Você não foi igual fulano. Não, Deus, quando nós chegarmos no céu, Ele não vai perguntar se nós fomos igual Beltrano ou se nós fizemos aquilo ou aquilo. Não, Ele vai dizer por que nós não somos ou porque nós não fomos nós mesmos. Olha só, imagina nós chegar lá no céu e Jesus falar isso pra gente. Por que você não foi você mesmo? Camila, por que você não foi você mesma? Eva, por que você não foi você mesma? Neto, por que você não foi você mesmo? Já parou para pensar? Então, a partir de hoje, nós vamos parar de preocupar com o que o fulano ou Beltrano faz, nós vamos ser nós mesmos. A verdade é que a autora vai dizer, a verdade é que as pessoas sempre vão fazer exigência pra gente. E irão cobrar muito de você. Você se sente cobrado todos os dias? Com certeza. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja onde nós formos, nós somos todos os dias cobrados, né? As pessoas colocam assim, expectativa demais na próxima. Fulano tem que dar conta de tudo. A mulher tem que dar conta de tudo. Do trabalho,
fora de casa, tem que dar conta dos filhos, do marido, tem que tomar dos afazeres. Então, tipo, a sociedade, ela impõe muito exigências e pressão sobre nós, né? Queremos que a gente dê conta de tudo, mas tem dia que a gente não vai dar conta de tudo, porque nós somos seres humanos falhos, né? E aqui, mas o que você vai fazer em relação a isso, com o que as pessoas cobram, é o que realmente importa. Quando aprendemos, aqui a autor vai dizer, quando aprendemos a ouvir a voz de quem? Do nosso Criador, de Jesus Cristo, todas as outras vozes ao nosso redor tornam-se apenas coadjuvantes. Não deixe, aqui a autora vai dizer, não deixe que o barulho de outras vozes atrapalhem eu e você de ouvir a voz do Pai. Então a única opinião que nos interessa, que é a principal, é o que Jesus acha de mim e o que Jesus acha de você, correto? Então, nós não devemos deixar que o barulho de outras vozes atrapalhe nós de ouvir a voz de quem? De Deus. Entenda, nós devemos entender a nossa identidade, a nossa direção e o chamado de acordo com o que o Senhor lhe diz. Então, a única opinião que nos importa é o que o Senhor quer de nós, certo? Então, o propósito da nossa vida deve ser descobrir quem nós somos e ser bem-sucedido disso. E, voltando lá para a vida de Mefibosete, lembra de Mefibosete? Ele viveu de forma inferior a tudo aquilo que ele tinha. Então, ele passou anos da sua vida lá em Lodebar, naquela terra de esquecimento, onde ele não tinha os direitos do seu avô. Ele passou muitos apuros, com certeza, provavelmente. E ele passou muito tempo, né, da sua vida se sentindo de forma inferior. Ele podia desfrutar de todos os benefícios e encantos de um palácio. Já pensou? O filho de um príncipe, olha o privilégio que esse menino tinha. Ele era filho de um príncipe, neto do rei Saul. Então ele era para ser o menino mais mimado. Ele deveria ter tudo, porque ele tinha sangue real. Ele era um príncipe. Já pensou? Já parou para pensar como ele tinha direito a muitas coisas e ele, por muito tempo, ele viveu de maneira inferior. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios e encantos de um palácio, mas ele passou anos da sua vida sendo enganado pelo seu entendimento da sua identidade. Ele tinha um complexo de inferioridade. Muitas das vezes nós temos esse complexo de inferioridade, né? Nós nos achamos inferior. No entanto, tudo na vida dele mudou quando ele entendeu que ele não devia ser menos do que ele tinha nascido para ser. Então, na nossa vida vai acontecer o mesmo. Quando chegou o momento de nós entrarmos em concordância sobre nós mesmos, com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Só tem valor aquilo que nós valorizamos. Então, a partir de hoje, nós vamos valorizar nós, a criatura que Deus fez, e a nossa vida a partir de hoje vai ser diferente. Aqui, quando Mefibosete, ele aceitou, né? Quando ele aceitou sua identidade, sua vida mudou, né? O rei Davi usou de benevolência, e nós vamos mais pra frente ver que tudo aquilo que o seu pai tinha direito, ele restituiu para a vida dele, né? Cada um de nós tem um caminho a ser percorrido, então vamos com calma, nós não chegamos ainda no nível de perfeição que nós tanto queremos. Quando nós formos perfeitos, o Senhor pega e nos leva para o céu. Glória a Deus, nós vamos morar com quem? Com o Senhor. Mas enquanto nós ainda não estamos sendo perfeitos, você não precisa ser perfeita, você precisa ser você mesmo. Então a cada dia o Senhor vai lapidando a nossa vida e quando nós estivermos na estatura de varão perfeito, o Senhor vai nos recolher. Mas isso é um processo, é a cada dia que nós vamos nos aperfeiçoando. E daí agora, nós vamos falar, primeiro então nós falamos sobre, o primeiro tópico é saber quem nós somos. Então, nós já sabemos quem nós somos. Somos o quê? Filhos e filhas do rei, né? Foi o Senhor que nos fez. Agora nós vamos para o segundo tópico do nosso livro, da nossa aula de hoje. Aceite quem você é. E aí, você aceita quem você é? Do jeito que você é, você se aceita? Aí agora, segundo Samuel 9:9 vai falar assim:
Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Lá em 2 Samuel 9:9 que encontra essa parte. Então, a partir desse momento, o rei Davi mandou devolver tudo aquilo que pertencia para Mefibosete. Aí aqui vai falar assim, a maior parte das pessoas, ela se sente mal acerca de si mesmo, não é? Aceitar quem nós somos parece uma tarefa tão árdua que chega a ser considerada uma missão impossível, não é? Você aceita você? Aqui fala que aceitar quem nós somos é uma tarefa muito árdua, que chega a ser até considerada uma missão impossível, porque nós, querendo ou não, nós não aceitamos quem nós somos, né? Nós se cobramos muito. E observe o trecho da história de Mefibosete, que vai dizer que Davi ele simplesmente devolve tudo, não é nenhuma parte. Aqui vai falar que o rei mandou devolver tudo aquilo que pertencia a Mefibosete. Não era nenhuma parte, era tudo. E em nenhum momento Davi questionou se Mefibosete era merecedor daquilo, ou se ele era digno o suficiente, ou se havia realizado grandes feitos para receber todos aqueles presentes. Deus, por meio de Davi, foi lá e fez. E aqui a autora vai dizer assim: você já conheceu alguém que tem dificuldade em receber? Vamos lá, pessoal. E aí, você conhece alguém que tem dificuldade em receber alguma coisa? Aí aqui a autora vai dizer: chega até a ser constrangedor quando damos um presente à pessoa e ela recusa. Tem gente que ela não consegue aceitar o bem de outra pessoa. Já aconteceu com você isso? De alguém tentar te dar alguma coisa e você simplesmente não aceitar? Não consegue aceitar? Aqui a autora disse que daí chega até a pessoa precisar insistir para que a pessoa pegue. Tem pessoas que ela não consegue aceitar o que a outra pessoa dá para ela. Quando recebemos algo de Deus, aí agora aqui vai falar assim a autora. Quando nós recebemos algo de Deus, na verdade, nós trazemos para dentro de nós o que Ele nos oferece. É um ciclo incrível. O Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para o quê? Para que nós hoje pudéssemos ser considerados filhos de Deus, nos deu a salvação, né? E muitas das vezes, aqui vai falar que tem pessoas que têm dificuldade em receber aquilo que alguma pessoa dá a ela. A partir do momento, aí aqui a autora vai dizer, a partir do momento em que recebemos o amor dele, nós podemos compartilhar o amor de volta para Deus e para as outras pessoas. Então, quando Deus, ele entra nas nossas vidas, ele faz um quebrantamento da alma, transforma nossas vidas, e a partir do momento que nós recebemos o amor de Deus, nós queremos distribuir e compartilhar com outras pessoas esse amor, porque Jesus, ele nos amou, né? E a nossa missão é estar evangelizando o próximo. Assim como o Senhor entregou na cruz o Calvário por amor de mim e de você, Ele quer que nós passamos esse amor para as outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas, nós temos que dar aquilo que nós recebemos. Se o Senhor deu para mim amor, né, misericórdia, nós devemos demonstrar com as outras pessoas. Nós devemos, a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo. E aí, você tem amado o seu próximo? Né? Então, nós temos que, aquilo que nós recebemos, nós também temos que compartilhar com as outras pessoas. Porque muitas pessoas estão passando necessidade, precisam de um ombro amigo, né? Muitas das vezes nem seja financeiramente, muitas das vezes as pessoas precisam de quê? De uma palavra de ânimo. E aí, você tem sido um incentivador, uma incentivadora? Você tem compartilhado com as pessoas e demonstrado o seu amor, o amor que Deus deu para você, para as outras pessoas, né? E aqui vai falar assim, o grande problema que faz com que nós rejeitamos o presente da identidade é que nós nos definimos de acordo com o que nós fazemos e não com o que nós somos. Então, aqui vai dizer assim, o grande problema, ó, presta atenção, eu vou ler de novo para vocês entenderem. O grande problema que faz com que nós rejeitemos o presente chamado identidade é que nós nos definimos de acordo com o que nós fazemos e não com o que nós somos.
E aí, você se define de acordo com aquilo que você faz ou com aquilo que você é? Né? Aqui é uma alta reflexão para nós. Deus, ele tem derramado sobre nós o que? O seu amor. Os homens, eles falham, né? Eles falam que sente amor, carinho, atenção para Deus, mas cedo ou tarde eles vão acabar frustrando. Por quê? Quando nós confiamos nas pessoas, às vezes a gente acaba se frustrando, mas quando nós depositamos o que? Nós confiamos no Senhor, ele não frustra. E aqui ele fala que Deus, ele nos derramou sobre nós o seu amor. Um amor não egoísta, um amor que é puro, que é genuíno, né? E ele tem sido tão generoso em nos presentear, não é verdade? Deus, ele foi tão generoso conosco. E aí aqui a autora vai fazer uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O que nós estamos fazendo com os presentes que o Senhor nos tem dado? Pensa bem, olha só no dia de hoje ele nos presenteou com o quê? Primeiro, nós acordamos com vida, nós estamos vivendo num mundo onde nos últimos dias agora, de um ano para cá, no quê? No caos da pandemia. Muitas pessoas estão morrendo com essa doença ou com outras doenças também. Muitas pessoas estão passando por um momento de isolamento, né? Enfrentando situações difíceis de saúde. Nós estamos o quê? Nós hoje acordamos com saúde. Nós tivemos a oportunidade de estar respirando, de mais um dia de vida. Nós trabalhamos, nós temos o nosso emprego, graças a Deus por isso. E o que mais? Vai falando aí, pessoal, as bênçãos que o Senhor já deu para nós só no dia de hoje. Deus nos livrou de tantos acidentes, de tantas coisas que nós nem sabemos. Vai falando aí, pessoal, os presentes que nós recebemos de Deus. Além da salvação, além do fôlego de vida. Muitas pessoas estão perdendo o emprego, mas nós, graças a Deus, o Senhor nos tem nos abençoado. O Senhor, nesse período todo de pandemia, o Senhor tem nos sustentado, né? Vamos lá, hein? Contar as inúmeras bênçãos que o Senhor tem feito para nós. O Senhor tem dado uma família maravilhosa. Na minha vida, o Senhor nunca tem tido faltado coisas. Nesse último ano, o Senhor tem me abençoado grandemente, nos surpreendido a cada dia, nos sustentado com a sua mão, tem me dado uma família boa, abençoada, sobrinhos lindos, maravilhosos, que eu sou tia Xodó, Corujinha. Então, pensa bem, eu podia enumerar inúmeras bênçãos que o Senhor fez, né? Terminamos faculdade, né? Fizemos tantas coisas, e tanta coisa o Senhor ainda tem para fazer para nossas vidas. E já fez, não é? Então, se eu fosse aqui perguntar para vocês, o que o Senhor tem feito para você? Vocês iam falar muitas coisas, não é? Porque aquilo que o Senhor faz é tanta coisa que nós não conseguimos agradecer o suficiente. E aqui a autora vai nos dizer o que nós, o que eu, o que você está fazendo com os presentes que o Senhor nos tem dado. Muitas vezes o Senhor nos deu dons, né? Tem gente aqui que sabe pregar, tem gente aqui que sabe cantar. O que mais? Tem gente aqui que tem vários dons, né? E você vai falar assim, mas que dom que eu tenho? Todo mundo tem um dom. Seja animar a outra pessoa, né? Tem gente que não tem o dom de pregar, de cantar, mas tem o dom de falar que Jesus é bom. Tem gente que não tem o dom assim, tipo... Um dom assim que você acha, o dom tal, né? Que a gente costuma dar valor geralmente às grandes coisas. Não, a gente tem que ver nos mínimos detalhes também. Então, porque todo mundo Deus fez com um dom. Então, cada um que tá aqui nessa live, todos nós temos um dom. Seja o dom de cantar, de pregar, de tocar, de fazer qualquer dom. Aí eu vou compartilhar uma experiência com você antes de terminar. Que eu ia muito nos cultos, eu era muito frequente e tal. E conforme foi passando o tempo, de uns anos pra cá, por causa do meu trabalho e tal, tenho dificultado um pouco de ir nos cultos com mais frequência. Não que eu deixei de ir na igreja, eu vou às vezes sim, mas aquela frequência de antigamente foi por causa do trabalho reduzido.
Aí eu fiquei assim muitas vezes pensando, Senhor, será que o Senhor está se agradando de mim, que eu tenho ido muito pouco no culto e tal? E daí Deus usou um irmão muito abençoado, que ele sempre me manda mensagem, e ele mandou um vídeo, e eu fui assistir o vídeo, né, que tinha um homem que ele ia sempre na igreja e tal, e ele queria ser pregador, ele achava que só assim Deus usaria ele. Aí o pastor daquele homem falou assim, não, meu filho, Deus ele precisa não só de grandes pregadores, claro que isso Deus precisa, mas Deus não usa somente os grandes pregadores, ele usa também os grandes empresários, as pessoas, né, os empresários. Aí ele falou, né? Porque tudo aquilo que Deus deu, nós temos que usar para o bem e para a obra de Deus. Então, se Deus depositou algo na sua vida, use para fazer a obra do Senhor. Então, aquele homem, ele queria muito, né? Ele se achava inferior, né? Porque só os grandes pregadores iam fazer a missão. Aí o pastor dele falou assim, não, meu amigo, Deus usa tanto pregadores como empresários. E a partir daquele dia, aquele homem foi dizimando, foi ajudando as pessoas, né? Ele foi ajudando as pessoas. E aquilo eu achei interessante, né? Porque a gente às vezes acha que só os grandes pregadores, as grandes pessoas que fazem coisas notáveis que Deus usa. Mas não, Deus usa Deus usa você de formas diferentes. Então Deus, muitas vezes nós achamos que o nosso dom não é nada. Todo mundo tem o dom, que nem eu estava falando. Então nós devemos colocar o nosso dom à disposição. Muitas das vezes você que está na nossa live aí, gosta de ajudar o próximo. Você aí que tá nessa live, muitas das vezes gosta de mandar mensagens evangélicas um pro outro. Então, de cada forma, Deus vai usando nós. Então, nós só devemos deixar ser usados por Deus. Então, seja lá o dom que Deus te deu, use esses dons para o reino de Deus e para ajudar as pessoas. Estamos vivendo de dias que nós temos que ajudar o nosso próximo. E daí aqui perguntou, o que nós estamos fazendo com os presentes que Deus nos deu? Todos os dias Deus nos dá uns presentes, né? Então, e aí, o que nós temos feito? Nós temos rejeitado aquilo que o Senhor tem dado para nós por acharmos que nós não somos perfeitos ou porque nós nos sentimos menosprezados ou cheios de defeitos? Não, não vamos desprezar aquilo que o Pai nos deu por nos sentir inferior. E aqui, talvez o problema seja que até hoje você apenas acreditou no amor de Deus, mas nunca de fato recebeu e automaticamente não recebeu sua identidade em Cristo. Então a partir de hoje nós vamos sair daqui fortalecidos, né? E acreditando que Deus nos fez do jeito que nós fizemos. Nós vamos receber esse presente que é a identidade e não nos definir de acordo com o que fazemos, mas sim com o que nós somos perante o Senhor, né? E aqui fala assim, entre todas as pessoas que conhecem você, ninguém tem a capacidade de sondar o seu coração e a sua alma como Deus, né? Deus, ele sonda o meu e o seu coração. Enfim, ele sabe tudo a nosso respeito, desde quando nós nascemos, né? Até hoje, Deus, ele conhece tudo. Ele é quem sonda os nossos corações. Ele nos conhece melhor do que até mesmo nossa própria mãe. Ele conhece cada fio de cabelo nosso, cada pensamento que passa por nosso cérebro. O grande problema que faz com que rejeitemos o presente da identidade e que nós não definimos de acordo com o que fazemos, não com o que somos, tá? Então vamos parar para pensar, né? Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos perante Deus. Aí aqui a autora vai dizer mais para frente, você é o que Deus falou. Ó, grave bem, todos vocês que estão me ouvindo. Você é o que Deus falou. Usufrua o seu direito ao palácio e abandone essa vida de escrava. Aqui uma parte também que me falou muito e eu queria que vocês fixassem isso na sua cabecinha. Olha, gente, presta atenção, que isso é forte. As tentações não definem você. Os erros não definem você. As quedas não definem você. Porque Jesus Cristo, ele já definiu quem nós somos. Você não é os seus erros. Muitas vezes nós achamos que nós somos um erro, né? Que nós nascemos por um erro, mas não. Aqui vai falar que nós não somos os nossos erros. Os erros, eles não vão definir o que nós somos.
As tentações não definem quem você é. Nós vamos passar a tentação, nós vamos fracassar muitas vezes, mas isso não vai definir quem nós somos. Nós vamos passar por tentações, sim. Esse dia eu estava lendo que Jesus sofreu tentação quando ele foi no deserto lá orar. Ele passou 40 dias e 40 noites orando e Satanás foi lá tentar ele. Mas o Senhor é a prova de que ele foi tentado, mas ele venceu. Ele não caiu. Por quê? É assim como o próprio Jesus nos dá o exemplo. As nossas tentações não vão definir quem nós somos. A ideia de que nós somos definidos pelas virtudes que abraçamos e pelo que Deus diz a nosso respeito. Então, as tentações, grava bem, as tentações não definem você. Os erros não definem você. As quedas não definem você. Muitas vezes nós caímos, mas Deus nos fortalece, nós nos levantamos e estamos de pé. Muitas vezes nós vamos fracassar, muitas vezes nós vamos errar, porque nós somos humanos suscetíveis a erros. Mas esses erros, essas tentações que nós tivemos, que nós estamos vivendo, não define você. Se você errou, se você caiu em algum momento da sua vida, isso não define você. Aqui diz que as quedas não definem você, porque Jesus já definiu quem você é. Então, se Deus definiu quem você é, quem somos nós para menosprezar isso? E por último, o nosso último tópico é celebre quem você é. Então, o primeiro tópico falou sobre saber quem nós somos. Segundo tópico, aceitar quem nós somos. E o terceiro, para finalizar, vai ser celebre quem você é. E aí, pessoal, estão aprendendo? Tá tranquilo? Podemos continuar? Várias pessoas entraram aí na nossa live. Laís, Cristiane, Ticiana, Deus abençoe todos vocês. Eu não vou falar todos os nomes, que foram vários. Então, nós estamos encaminhando para o nosso último tópico. Celebre quem você é. E aqui vai nos dizer em 2 Samuel 9,13. Então, Mefibosete foi morar onde? Em Jerusalém. Pois passou a comer sempre à mesa do rei. E ele era aleijado dos pés. Uau! Que final incrível essa história nos teve, não é? Quando Mefibosete, ele compreendeu a sua identidade, é que a autora vai dizer, e ele decidiu aceitar, então ele compreendeu quem ele era. Ele aceitou a sua identidade, tudo muda. Então, quando eu e você, a partir do momento em que nós aceitamos e compreendemos quem nós somos, a nossa identidade, vai tudo mudar. Na vida de Mefibosete, quando ele aceitou que ele era um filho, um rei, né? Ele era filho ele era filho de Jonatas, perdão, irmão. Quando ele aceitou que ele era neto do rei, quando ele sabia que ele tinha sangue real nas suas veias, quando ele aceitou a sua verdadeira identidade e não ficou mais se subestimando, que eu era um aleijado imperfeito, tudo mudou. Então, a partir de hoje, quando nós compreendemos a nossa verdadeira identidade e aceitamos, tudo vai mudar. Aqui, podemos comparar, aqui a autora vai dizer, podemos comparar a deficiência física de Mefibosete com as nossas próprias fraquezas, né? Então, nós podemos comparar a deficiência que Mefibosete tinha, que ele era aleijado, com nossas próprias fraquezas. Todos nós temos uma fraqueza, não é mesmo? Nós não somos perfeitos, nós temos as nossas fraquezas, quem sabe até diárias. Todos os dias nós lutamos com aquela fraqueza que nós temos. Todos nós temos fraqueza, né? Todos nós. Mas nós devemos saber que nós podemos ter comunhão e comer com o nosso rei, apesar das nossas falhas. Então, apesar dele não ter sido perfeito, porque ele era aleijado, ele estava ali comendo da mesa do rei, se alimentando com o próprio rei. Que honra para aquele menino, para aquele homem. Mefibosete se alimentava com o rei Davi, um grande rei na vida, que a Bíblia fala que ele foi segundo o coração de Deus, Davi. Então, que privilégio para ele está comendo, se assentando na mesa do rei. E ainda temos uma aliança com Deus. Nós fomos selados e ratificados pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, meus amados irmãos. Você consegue mensurar o tamanho amor? Imagina o amor que Deus teve para conosco.
Ele morreu na cruz do Calvário para mim e para a sua vida, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos do Rei e tivéssemos acesso com Ele. Nós podemos celebrar essa revelação de ser chamados filhos de Deus. Nós fomos selados através do sangue de Jesus. Ele nos aceita e nos ama. Se o próprio Jesus, ele nos aceita e nos ama como nós somos, já não é motivo suficiente? Muitas vezes nós nos achamos que não somos amados, mas o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, ele nos ama. Nós devemos oferecer a Deus o que nós temos e receber dele o que ele tem. Ele toma todos os nossos pecados, falhas e fraquezas para si e nos dá a capacitação e a força que só ele tem. Ele toma a nossa pobreza e nos dá as suas riquezas, que são os dons que o Senhor nos dá, os presentes que ele nos conserva. Nós podemos sentar à mesa do Pai e celebrar a nossa identidade com Ele. Algo poderoso acontece quando nós saímos da nossa zona de conforto. O Denis falou, as quedas não definem você. É isso mesmo. Essa frase falou muito. E é verdade, as nossas quedas não vão definir nós. Só Deus que define quem nós somos. Então, aqui fala que algo poderoso acontece quando nós saímos da nossa zona de conforto. A zona de conforto de Mefibosete era lá Lodebar, a cidade do esquecimento. Lá era onde ninguém via ele. Lá era onde ele talvez ficava sentado assim e falava: ah, coitadinho de mim, ninguém vê mesmo. Ninguém me ama. Ninguém sabe onde eu tô. O que eu fiz para merecer isso? E isso acontece conosco, não é? Quantas vezes nós entramos no nosso quarto e ficamos nos lamentando que ninguém nos ama, que ninguém nos vê, né? Que as pessoas não nos valorizam. Isso acontece muitas vezes, comigo mesmo às vezes aconteceu isso já, e com certeza acontece com vocês também. A gente fica se lamentando, fazendo-se de coitado. Mefibosete fazia isso, ó, né? Ele estava no hotel de esquecimento, um lugar onde ninguém via ele, e ele ficava se menosprezando. Muitas vezes isso a gente faz também. Ele se rejeitava antes mesmo do rei rejeitar. Nós temos que celebrar quem nós somos. E aqui fala que celebrar quem nós somos é ter confiança na nossa identidade e cumprir o nosso propósito na terra. Amém? Nós temos que começar a ver na perspectiva de Deus e não na nossa. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele vê as coisas de modo diferente. Ele enxerga o futuro, enquanto nós nem vemos, né? A perspectiva de Jesus é muito grande, é diferente, totalmente diferente. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele não vê como os homens vê, né? Lá a passagem em que, se eu não me engano, foi Samuel, foi Samuel que foi ungir Davi. Ele achava que os irmãos de Davi, por ser bonitão, formoso, tinha porte de rei, para ser rei, eles iam ser os ungidos, não é? Mas o Senhor falou: ei, Samuel, não é esses que vai ser quem eu quero que seja meu rei, para ser rei. Quem que o Senhor escolheu? Foi o menor, foi Davi, aquele que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Até mesmo o seu pai desprezava ele. Chamava de menor, o cuidador das ovelhas. Mas o Senhor, ele não vê como nós vemos. O Senhor, ele vê o coração. Ainda bem que o Senhor não vê como nós vemos, né? Porque às vezes a gente olha só o exterior, né? Acha que o fulano é mais bonitinho e eleva o grau das pessoas. Mas não. Nós temos que começar a ver com a perspectiva de Deus e não com as nossas. Isso é o interessante. Jesus, ele vê as coisas de modo diferente. Então, Mefibosete achava que ele não era merecedor. Ele se rejeitava antes mesmo do rei rejeitasse. Davi não rejeitou ele, mas ao contrário, usou de benevolência com ele. E para finalizar a nossa live, deixa eu ver quantos minutos nós já temos. Eita, já passou de 1 hora, meu Deus. E eu falando que hoje a nossa live era rápida. Gente, eu tô falando muito. Eu falando que a nossa live ia ser rápida. Mas quando eu começo a falar da palavra do Senhor,
Eu me mergulho no caminho. Então, pra finalizar a nossa live, eu sei que você já deve estar cansado de ficar me escutando, mas me aguenta só mais um instantezinho, tá? Já vou estar finalizando. Eu só queria compartilhar a última história desse capítulo e a gente já encerra, tá bom? A história aqui que a autora falou, que é muito interessante, eu vou ler pra vocês, rapidinho, tá? Conta a história sobre um carregador de água na Índia, que tinha 2 grandes potes pendurados em cada extremidade de uma vara, que ele posicionava por trás do pescoço na nuca. Um dos potes era perfeito e sempre se mantinha cheio de água, no fim da longa caminhada da fonte até a casa do seu senhor. O outro pote tinha uma rachadura e quando chegava ao seu destino, estava com água apenas até a metade. Todos os dias, durante 2 anos, o carregador indiano entregava apenas 1,5 pote de água para a casa do seu senhor. É claro que o pote perfeito, ele se sentia todo orgulhoso das suas realizações. Afinal, ele era perfeito em realizar o seu propósito. Já aquele pequeno pote rachado, ele se envergonhava das suas imperfeições e sentia-se infeliz por não poder realizar a metade do que havia sido destinado a ele fazer. Depois de 2 anos, considerado como fracasso, aquele pote que era imperfeito perguntou ao seu carregador de água: "Você não sente vergonha de mim? E eu quero lhe pedir perdão." Ele falou: "Por quê? Por que eu tenho que sentir vergonha?" "Bem, durante esses 2 últimos anos, eu só fui capaz de entregar metade da água todos os dias, porque esta rachadura do meu lado deixa a água vazar durante todo o caminho, de volta até a casa do mestre. E por causa das minhas falhas, você precisa fazer todo esse trabalho sem receber o valor total pelos seus esforços." Aí o carregador de água sentia pena do velho pote rachado e em sua compaixão disse: "Olha, quando nós voltarmos para a casa do mestre, quero que você preste atenção nas lindas flores ao longo do caminho." Realmente, à medida que eles subiam a colina, o velho pote rachado percebeu as belas flores selvagens ao lado do caminho. Mas no fim da trilha, ele ainda se sentia mal porque metade tinha vazado novamente. E o carregador de água disse ao pote: "Você percebeu que só havia flores do seu caminho, no seu lado do caminho? Isso aconteceu porque eu sempre soube da sua imperfeição. E eu tirei vantagem disso plantando sementes de flores do seu lado do caminho. Todos os dias, enquanto caminhavas de volta da fonte, você regava as sementes. E durante 2 anos, eu colhi essas belas flores para decorar a mesa do meu mestre. Se você não fosse exatamente como você é, não teria tido essa beleza para enfeitar a casa." Você viu que linda essa história? E aqui a autora vai finalizar. Assim como aquele pote rachado, você também pode realizar coisas maravilhosas e celebrar a si mesmo. Celebre a sua identidade e quem nasceu para ser, porque com certeza o seu Criador é o maior encorajador. Ele já celebra todos os dias. Então, assim como aquele pote rachado se sentia imperfeito, mas que no final ele fez grandes maravilhas, assim somos nós. Nós devemos celebrar as coisas maravilhosas e celebrar a si mesmo. Nós devemos celebrar a nossa identidade e quem nós nascemos para ser. Porque com certeza Jesus, o nosso Criador, é o nosso maior encorajador. Ele é quem celebra todos os dias as nossas vidas. Então, pessoal, recapitulando, hoje nós falamos sobre saiba quem você é, que foi o primeiro tópico. Segundo tópico, para revisar aqui, já finalizar, nós temos que, primeiro, recapitulando então aí, vamos ver se vocês aprenderam. Primeiro, nós temos que saber quem nós somos. Depois que nós sabemos quem nós somos, nós temos que aceitar quem nós somos. E por último, celebrar quem nós somos. Então, essa foi a primeira, o estudo, né, do primeiro capítulo. Eu espero que, assim como Deus falou com a minha vida, eu espero que através desse momento que nós passamos, vocês comecem a pôr em prática aquilo que nós estudamos hoje. E a Cris está perguntando qual é o nome do livro. Cris, Deixe-me Apresentar Você, tá? Da autora Thalita Pereira.
tá? Esse é o nome do livro. Tá dando pra ver certinho aí, gente? Deixe me apresentar você. Eu vou tirar uma foto e depois eu posto no meu feed pra vocês, tá bom? É um livro da distribuidora Plenitude. É muito bom, eu super recomendo. Ele tem 7 capítulos. Hoje nós só iniciamos com o primeiro capítulo. Eu achei que a aula foi muito legal. Nosso estudo foi muito bom. Eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês topam estar acompanhando todos os capítulos desse livro. São 7 livros, tá bom? 7 capítulos. Então nós iremos fazer 7 lives. Hoje foi a nossa primeira live desse capítulo. Então eu vou estar cada dia dando procedência ao nosso capítulo. Provavelmente amanhã, às 8h30, a gente vai estar fazendo esse horário de 8h30. Tá bom pra vocês? Né? Aí, isso, fazendo favor. Então, todos os dias, se vocês quiserem, eu vou estar comentando todos os dias, cada live, um capítulo desse. Então, esse só foi a primeira live, tá? Esse só foi a primeira live sobre o primeiro capítulo. Eu achei que foi bem proveitosa. Eu gostei muito de estar falando com vocês. Então, se vocês topar, todos os dias, 8h30, 8h40 da noite, a gente já vai estar com o nosso compromisso de estar estudando juntos esse capítulo, tá bom? Então, coloca aí nos comentários quem aceita todos os dias participar da nossa live e não perca e convide mais um. Se você gostou da nossa live de hoje, se você aprendeu, ela vai ficar salva. Então, pra vocês. Então, a partir de 8h30, 8h40, a gente vai estar fazendo todos os dias a nossa live, tá? Então, cada dia nós iremos falar de um capítulo, então não perca. Pra quem perdeu hoje e sentiu que é bem legal, pra você que tá na nossa live, gostou? Manda, eu vou deixar salva. Então, manda pros amigos, compartilha, vai compartilhando, tá? No mesmo horário. Então, vai ser nesse mesmo horário que a gente vai fazer. Então, se você gostou, se você viu que é uma boa leitura, vamos estar conosco amanhã e nos outros dias. E não perca, porque cada capítulo é muito bom. Cada capítulo nós vamos falar é muito bom, é um estudo muito bom. Então, pra vocês, chame mais um. Então, comente aí, se vocês querem os próximas lives, comente aí, eu aceito. E vamos fazer um acordo. Todo mundo que estava hoje na live, amanhã vai estar também na nossa live, tá? E quem gostou, chame mais um amigo e vamos juntos falar sobre esse tópico, amém? Sem mais delongas, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram nessa 1 hora de live. Foi bastante gostoso, eu gostei muito de estar com você. Então, eu queria agradecer vocês por estar me ouvindo e compartilhando com vocês sobre esses temas, né? Eu creio que Deus tem falado com você assim como falou comigo, tá bom? Então, a todos vocês, Deus abençoe. Tá? A partir de amanhã, então, nós vamos ter a nossa segunda aula. Eu vou dar só uma palhinha, amanhã nós vamos falar sobre expectativas. Olha, já prepara um caderno, já prepara a Bíblia, porque é bom para fazer anotações. Eu não sei se vocês gostam de fazer anotações, mas é bom vocês pegar um caderninho para fazer umas anotações, tá bom? Traz a Bíblia também, porque nós vamos ler. Tá? Cada livro tem uma história, então, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre as expectativas, o tema de amanhã. Comece hoje a desfrutar da liberdade. Então, até a aula de amanhã, pessoal. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Deus os abençoe. Fique com Deus e até amanhã na nossa próxima live.